essa geração dos nossos filhos é a tal da geração Glass, que chama, né? De vidro. Das telas. Achei que fosse outro tipo sensível. Eu também imaginei, a geração que quebra. E a Academia Americana de Pediatria fala que na história nunca teve uma situação em que o QI dos filhos fosse inferior ao dos pais. Uau. E essa geração foi detectado que o QI é inferior dos pais. Estamos emburrecendo. Caramba! Se isso não muda a nossa maneira... Tudo bem, a gente tá cansado, chega em casa... põe no desenho, não tem problema. Tudo bem. Mas isso não muda o fato de que a criança não tem interação pessoal, de que a criança ela não tem... A ordenação dos afetos dela, sentimentos, emoções, é com uma tela. Ela ri para uma tela. Não tem interação pessoal, de sentir amor, de sentir carinho, de se sentir pertencente. Porque o que acontece? Hoje, infelizmente, nos lares brasileiros, o membro mais importante da família é a televisão. Uau. É o que mais ganha atenção. Mas isso já não tinha? Porque assim, eu lembro de uma época em que não sai da TV. Aí o sonho do guri era ter uma TV no quarto. E aí o pai, que era um pouco mais rígido, não, TV no quarto, aí eu vou perder o controle. E videogame. E aí o videogame, porque a minha visão é que, não tô discordando de você, eu tô fazendo uma pergunta. O vilão já foi, o demonizado ali já foi a TV, já foi o videogame. Será que o inimigo só não mudou Ele só mudou do cinza pro colorido. Mas continua sendo isso. O que acontece? Na Revolução Industrial, antigamente, lá, por exemplo, na minha época, não tinha, tinha televisão, mas a gente era mais contato com a natureza. Esse contato com a natureza, ele intimamente, assim, a gente não percebe, mas o contato com a natureza, ele faz com que a gente entenda o que é belo e o que é bom. Na televisão hoje, você coloca a criança diante de algum programa, você vê, por exemplo, meninas... totalmente... tem cabelo colorido, você não sabe mais o que é o ser humano na sua essência, você não sabe o que é menino, o que é menina também. Então, assim, a criança... A primeira infância até os 7 anos. Então, até os 7 anos, a criança está formando conceitos na cabeça dela. Eu lembro que até meus 7 anos eu brincava muito. Eu morava no interior também, na verdade. Eu tinha esse privilégio de morar na fazenda. Então, eu subia em árvore, fazia casinha na árvore, pegava enxada e fazia estradinha para o meu irmão brincar com carrinho. Então, eu tive uma infância muito saudável. E eu tinha o contato com o belo. O belo, ele está na natureza. No clássico. Sim. Não tá na modernidade? Tá, mas... mas eu entendo o que você quer dizer, que não tá na artificialidade. Exato. A TV não é palpável. Não. E o que aconteceu? Teve a Revolução Industrial. Antes, as crianças ficavam brincando o dia inteiro. Aí tinha o pai que ele ia prover, ele ia pra lavoura. E a mãe ficava em casa cuidando da criarada, cuidando da galerinha que tava ali. Aí depois veio a Revolução Industrial, o marido teve que ir para as indústrias. O esposo e ficou só a mãe cuidando das crianças, da comida e tudo mais que estava em volta. Depois ainda, as mulheres foram para a indústria. As crianças ficaram com quem? Foram para a escola. Na escola, elas socializaram com quem? Com os coleguinhas. Até os 7 anos, a criança está formando o conceito do que é bom, do que é belo e do que é certo. Então, o bom, o certo e o belo era o que o coleguinha fazia. Eles não tinham a referência em casa do pai e da mãe. Que antes da Revolução Industrial, eles tinham as duas figuras em casa. E deles brincavam lá fora, não tinha televisão. Depois veio a televisão como um refúgio de socialização, como se fosse uma socialização... virtual, né? Virtual, mas assim... Não social. Nossa, é prejudicial demais, porque as crianças conhecem o mundo através da tela. Outros lugares do mundo, outras línguas através das telas. Eu vou dar esse joguinho pro meu filho, ele vai aprender inglês agora. Não vai aprender inglês. Porque ali é um bichinho que está falando, não tem a articulação da boca humana. A criança só vai escutar, mas não vai saber como se articula. Verdade. Então, depois da Revolução Industrial, foram muitas coisas acontecendo e a essência da família e as referências familiares se perderam do que é a essência feminina dentro de casa como mãe, a essência masculina como pai. Casamentos se desfizeram,
A gente não tem mais referências palpáveis hoje. Temos adolescentes hoje, tudo quarta camada, que é tudo mimizento. Que todo mundo deve pra mim as coisas. Sim. Materialistas ao extremo. Então, depois da Revolução Industrial, veio a televisão, que piorou muito, sim. Porque não teve mais interação humana. E depois veio a internet. E daí a internet lascou com tudo, Lascou né? com tudo. Não, Veio pra é enterrar. ótima a internet, a tecnologia é excelente. Sim. O problema é Só o que uso. exatamente.